Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 7 suspeitos foram presos por fechar avenidas em São Paulo para fazer manobras proibidas de motocicleta, colocando em risco motoristas e pedestres. Os vídeos eram compartilhados nas redes sociais. E a polícia investiga ainda se as motos de luxo usadas nos vídeos foram compradas com dinheiro de rifas ilegais. Motos potentes para fazer muito barulho e confusão no trânsito. Motociclistas sem capacete em manobras arriscadas. O tumulto tinha hora e local marcados com antecedência na internet. Avenidas no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, estavam entre os endereços escolhidos. Tudo era compartilhado nas redes sociais, onde o grupo também publicava vídeos mostrando como conseguia escapar da fiscalização erguendo a placa da moto. As investigações começaram depois que motociclistas interditaram uma avenida movimentada de São Paulo para exibir e gravar as manobras. Na internet se apresentavam como influenciadores, mas os policiais descobriram que, além das motos, eles divulgavam a venda de rifas ilegais de veículos. Uma operação nesta quinta-feira prendeu 7 suspeitos de integrar esse grupo. Entre eles está o influenciador Gustavo Henrique Ramos da Silva, conhecido como Menor Cabrinha, que tem mais de 4 milhões de seguidores. A polícia pediu a suspensão das redes sociais de todos os presos. Cadastrar aí, ó. Já vim fazer o vale junto com o pai. Além das infrações de trânsito, os suspeitos vão responder por uma extensa lista de crimes. Associação criminosa, racha, manobras conhecidas como grau em via pública, em que coloca em risco as pessoas que se encontravam no local, e a perturbação do sossego dos moradores da área. 21 motos foram apreendidas hoje, além de 2 carros de luxo. Um novo inquérito foi aberto para investigar se os jovens conseguiam dinheiro para comprar as motos com a publicidade dos jogos de azar. Nós não localizamos a defesa de Gustavo Henrique Ramos da Silva. Se trata de uma associação criminosa para a prática de delitos de trânsito. A maioria das motocicletas estavam sem placas e nós estamos investigando a origem e a forma de aquisição. Receita Federal faz operação contra a sonegação de impostos no setor de combustíveis. Prejuízo chega a 26 bilhões de reais. Polícia Federal apreende carros de luxo e jatinho usados por quadrilha especializada em vender ilegalmente canetas emagrecedoras. Congresso derruba vetos do presidente Lula em projeto de lei do licenciamento ambiental. Nos Estados Unidos, afegão suspeito de ataque terrorista já trabalhou para o Serviço Secreto Americano na gestão Biden. Direto de Lima, o JR acompanha toda a paixão que envolve as torcidas de Flamengo e Palmeiras para a grande final da Libertadores. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma mega operação contra o grupo Refit, uma empresa do setor de combustíveis. A companhia é investigada por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 190 alvos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. A ação contou com o apoio de 620 agentes públicos, entre promotores de justiça, auditores fiscais, policiais civis e militares. Eu acho que é muito importante que essa é a primeira operação que envolve Estado, União e município, já num ensaio do que nos desafia a reforma tributária. O grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio, está no centro das investigações. O conglomerado, que tem dezenas de empresas do setor de combustíveis, é responsável por um rombo de 26 bilhões de reais relativos à sonegação de impostos estaduais e federais.
Esses caras fraudam 350 milhões de reais por mês. E essas pessoas se especializaram em não pagar o tributo. Somente no Rio, o desfalque chega a 10 bilhões de reais em ICMS. Os envolvidos no esquema são suspeitos de cometer crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Receita Federal identificou fundos ligados ao grupo. As fraudes envolviam uma rede de colaboradores que transferiam quantias para fundos de investimento e empresas abertas em outros países. Para lavar o dinheiro da sonegação fiscal, o grupo investia em negócios e propriedades. Nós imaginávamos inicialmente que eram 17 fundos, mas durante as diligências de hoje já descobrimos que são em torno de 50 fundos de investimento utilizados para ocultar o beneficiário final. Cerca de 8 bilhões de reais em bens dos investigados foram bloqueados pela Justiça. Procurada, a Refit não respondeu. O que a Receita faz é, por meio da fiscalização, uma atividade de fiscalização, inibir as práticas econômicas ilícitas, para garantir que a concorrência seja leal, que os pagamentos de tributos são regulares, que não haja benefício para o sonegador em relação às empresas que pagam corretamente os seus tributos. Em setembro, a Refit foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo por suspeita de importação ilegal de gasolina e uso de aditivos químicos proibidos. Um homem foi preso em São Paulo suspeito de desviar 14 milhões de reais em um golpe sofisticado praticado pela internet. Ele falsificava credenciais de empresas para acessar instituições financeiras e limpar as contas das vítimas. A operação começou logo cedo. Minutos depois, o homem saiu preso do apartamento onde vivia em São Paulo. Ele é suspeito de aplicar um dos golpes mais complexos no ambiente digital, o sequestro de credenciais corporativas. O golpista cria ou usa senhas e certificados falsos para se passar por um funcionário de uma empresa. Com isso, ele consegue acesso a sistemas internos de bancos e financeiras. A polícia investiga agora se ele teve ajuda de algum funcionário da instituição. Tem informações privilegiadas, por isso que nós estamos fazendo todas as extrações e análises dos dispositivos de informática para chegarmos a demais envolvidos que conseguiram, que possibilitaram esse sequestro dessa conta bancária. Os investigadores acreditam que o homem preso hoje faz parte de uma quadrilha organizada. O prejuízo chega a 14 milhões de reais desviados de contas de uma única empresa. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu mais de 60 mil reais em moedas estrangeiras. Recuperamos através de analisando a mudança patrimonial dos investigados, onde que você acaba retirando da posse dele veículos, imóveis, joias ou valores. O suspeito vai responder por estelionato e associação criminosa. 3 integrantes de uma quadrilha que usava inteligência artificial para aplicar golpes foram presos em São Paulo e no Paraná. Os suspeitos criavam sites falsos e usavam a imagem de jogadores de futebol do Grêmio para vender camisas do time que nunca eram entregues. A imagem do ex-zagueiro e ídolo do Grêmio, Pedro Jeromel, foi usada pela quadrilha num site falso que vendia camisas do clube. Era um deepfake. Isso acontece quando o rosto de alguém é colocado sobre o de outra pessoa com o uso de inteligência artificial. Desenvolver com o uso de tecnologia, no caso inteligência artificial, um vídeo muito verossímil, parecia verdadeiro, em que supostamente o atleta Pedro Jeromel divulgou uma promoção que na verdade nunca existiu. Em Porto Alegre, ao menos 10 pessoas já registraram queixa, mas a polícia investiga vítimas em todo o país. Hoje, 3 suspeitos foram presos em São Paulo e no Paraná. Segundo os investigadores, o grupo tinha um esquema que unia manipulação de imagens, estratégias de marketing e sistemas de pagamento em contas digitais. O Grêmio confirma que só este ano já tirou do ar mais de 20 sites piratas que copiavam os canais oficiais do clube.
Em nota, o Clube Gaúcho afirmou que o departamento jurídico prestou queixa da loja virtual falsa às autoridades e orientou as vítimas da quadrilha a denunciarem o golpe. Especialistas alertam: a melhor proteção é sempre buscar os sites oficiais fora das redes sociais. Desconfiar e procurar as páginas oficiais e nunca clicando em links. Desconfie sempre. Desde o início da semana, brigadistas do Ibama tentam apagar um grande incêndio que atinge o Pantanal. Hoje, as equipes conseguiram controlar o fogo. Tem sido dias intensos na região conhecida como Porto da Manga, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. No combate ao incêndio, as equipes atuaram num esquema de revezamento, para não interromper o trabalho durante a noite. A linha marcada pelas chamas pôde ser vista do alto. Hoje, perto das 11 da manhã, parte do fogo foi controlada, mas o trabalho continua para eliminar todos os focos. Esse é o segundo maior incêndio registrado este ano no Pantanal. Ao longo dos meses, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, identificou 637 focos de calor na região. Ainda assim, a redução das queimadas é de 95%, na comparação com o ano passado inteiro. A suspeita é que a atual queimada tenha sido criminosa. A gente tem situações no Pantanal de ter áreas com distância de 1 ou 2 quilômetros entre elas que está queimando e outras áreas não está queimando pela umidade no combustível. É necessária atenção e segurança com o uso do fogo, mesmo nessa hora que parece que está tranquilo. Nos Estados Unidos, o imigrante do Afeganistão, acusado de atirar em 2 guardas nacionais perto da Casa Branca, já trabalhou para o Serviço Secreto Americano durante a gestão do democrata Joe Biden. Os militares baleados estão em estado grave. Os soldados Andrew Wolf, de 24 anos, e Sarah Backstrom, de 20 anos, faziam o patrulhamento na região onde fica a sede do governo americano. Na tarde de ontem, foram baleados. O atirador, Hamanullah Lakanwal, de 29 anos, é um imigrante do Afeganistão. Ele foi ferido antes de ser preso. O caso é tratado como terrorismo. O tiroteio aconteceu em frente a esta estação de metrô. Por aqui ainda é possível ver as marcas do ataque. O vidro deste ponto de ônibus foi destruído e precisou ser retirado. Ali naquele canteiro foram colocadas flores e uma bandeira dos Estados Unidos em homenagem aos guardas feridos. Lakanwal imigrou para os Estados Unidos quando as Forças Armadas Americanas abandonaram Cabul em 2021 e o Talibã assumiu o controle. Ele trabalhou com unidades militares apoiadas pela CIA, o Serviço Secreto Americano, na Guerra do Afeganistão. O atirador fez parte de um programa do governo do ex-presidente Joe Biden que acolheu quem ajudou no conflito. Donald Trump determinou uma revisão de todos os 200 mil afegãos que pediram asilo e entraram no país durante esse período. A procuradora-geral disse que o atirador pode ser condenado à pena de morte se os guardas municipais não sobreviverem. Depois do ataque, Trump solicitou o reforço de mais de 500 guardas nacionais na segurança de Washington. 3 homens foram presos em uma operação contra uma quadrilha que extorquia dinheiro de empresas no entorno da refinaria de Duque de Caxias, a Reduc, na Baixada Fluminense. As vítimas pagavam taxas mensais para não terem caminhões incendiados ou funcionários agredidos. O rompimento de uma adutora em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou casas alagadas e moradores ilhados. A concessionária responsável, a Copasa, informou que o problema já foi resolvido. A Receita Federal apreendeu uma carga de corais sem comprovação de origem no Aeroporto Internacional de Fortaleza. A comercialização lícita depende de uma licença ambiental. O governo federal realizou o primeiro leilão de aeroportos regionais na Bolsa de Valores de São Paulo. A concessionária que já administra Guarulhos arrematou 12 terminais, enquanto o aeroporto de Jericoacoara ficou com uma administradora alemã. 13 dos 19 aeroportos oferecidos foram concedidos. Os temporais ainda provocam transtornos no sul da Bahia. Lidiane Sayuri já está por aqui. Lid, e vem mais chuva forte por aí? Olha só, Mariana, essa chuva do sul da Bahia perde força a partir de amanhã. No fim de semana ainda pode chover, mas com menor intensidade. Boa noite para você.
Fara, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, o interior de São Paulo e de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e a faixa oeste dos estados do Sul entram em atenção para a baixa umidade do ar. Em Porto Alegre, temporais à tarde, máxima de 32 graus. Em São Paulo, nada de chuva e até 31. Em Goiânia, 31 também, com pancadas à tarde e à noite. Hoje, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Bahia. As imagens de satélite mostram as instabilidades concentradas no norte, nordeste e centro-oeste. Amanhã, a frente fria associada aos ventos do mar provoca chuva na faixa leste da região sul. Tem alerta para temporais com risco de granizo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No norte e em partes do centro-oeste, sudeste e nordeste, o ar quente e úmido mantém o tempo instável e com chuva. Em Florianópolis, faz 27 graus. No Rio de Janeiro, 31. 28 em Brasília. Em Manaus, 29 e até 30 no Recife. Tempo delivery. A Valda é de Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul. Boa noite, Valda. O sol aparece entre muitas nuvens até domingo. Nesta sexta, esquenta até os 35 e chove à tarde. Fim de semana sem chuva, com 37 graus. A Vivi é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi, Vivi. Nada de chuva até domingo. À tarde, os termômetros ficam entre os 28 e 32 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Fara. Obrigado, Lid. E você vai ver ainda hoje, médico que atende em clínica de alto padrão em São Paulo é investigado por venda ilegal de remédios emagrecedores. E a seguir, faltam 2 dias para a decisão da Libertadores. Flamenguistas e palmeirenses estão chegando aqui em Lima para a final da Libertadores. Mais de 60 mil torcedores são esperados até sábado. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse hoje que vai renovar o contrato até 2027. Declaração que é dada às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo. Bruno Lohans com a gente. Boa noite, Bruno. Palmeiras e Abel, uma história de amor. História de amor e de muitos títulos, principalmente, porque senão o amor acabaria. Boa noite, Mariana. Boa noite, Fara. Boa noite para você que acompanha o JR. Esse é um relacionamento que já dura 5 anos e que vai continuar. Há 2 dias da decisão da Libertadores, o repórter Pedro Ramiro encontrou torcedores apaixonados lá em Lima, no Peru, onde vai acontecer a partida entre Palmeiras e Flamengo. O Parque do Amor, em Lima, recebe milhares de casais todos os dias. As obras do peruano Victor Delfim se misturam em meio às juras de amor. Mas nos últimos dias, o ponto turístico foi invadido por uma paixão diferente. Até sábado, mais de 60 mil flamenguistas e palmeirenses devem chegar para a final da Libertadores. Torcidas diferentes, com muito amor pelos clubes. E às vezes, os opostos se atraem. Unidos pelo amor, mas separados pela paixão. Ela, Flamengo e eu, Palmeiras. Estamos aqui em Lima. Uma aventura e tanto. Uma aventura e tanto por causa dessa paixão de Palmeiras e Flamengo. Aqui em Lima, Palmeiras e Flamengo vão disputar quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Desde 2019, quando esses 2 times passaram a dominar o futebol nacional, cada um tem 2 títulos. Mas a partida vale, além da taça, a hegemonia no Brasil e na América do Sul. O Flamengo não deve ter o atacante Pedro, que trata uma lesão na coxa. O Palmeiras ainda não sabe se vai contar com o goleiro Everton. Carlos Miguel poderá ser titular. Neste momento, o Flamengo está um pouco melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma sequência de resultados ruins. O Flamengo se recuperou melhor de uma fase também de desempenho ruim. Para quem ama, não interessa o resultado da final. Todo mundo sai ganhando. Se o Flamengo for campeão, o importante é que ela venceu, então eu vou ficar feliz por ela. Eu vou torcer por ele também, mas meu coração é Flamengo. Então fique ligado, sábado a partir das 8h30 da noite, a Record vai transmitir Ceará e Cruzeiro pelo Brasileirão. O Ceará quer afastar o risco de rebaixamento e o Cruzeiro ainda tem a chance de ser campeão. O R7 e o Record Plus também vão estar nessa cobertura. Mariana, Fara.
Obrigada, Bruno. Você vai ver ainda hoje, sobe para 94 o número de mortos no incêndio que atingiu os prédios em Hong Kong. E também, governo sofre derrota no Congresso. Em sessão conjunta, deputados e senadores derrubam 52 vetos ao projeto de licenciamento ambiental. A Polícia Federal apreendeu carros, relógios de luxo e até um jatinho particular em uma operação contra a produção e venda clandestina de remédios emagrecedores. Um dos alvos é um médico baiano que atende em São Paulo, em um bairro de alto padrão. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados de busca em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Entre os alvos, há clínicas, laboratórios, comércios e residências. Foram apreendidos carros de luxo, relógios de alto valor e até um avião, além de centenas de caixas do medicamento que usa o princípio ativo tirzepatida. O remédio é indicado para o tratamento de diabetes e obesidade, mas ganhou popularidade entre pessoas que buscam emagrecimento rápido. Um dos principais investigados é o médico e cirurgião geral Gabriel Almeida. Segundo a Polícia Federal, ele integra um grupo que manipula ilegalmente a tirzepatida. Os suspeitos mantinham uma estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários. Eles realizavam o envase, a rotulagem e a distribuição do produto de forma irregular. Gabriel Almeida nasceu na Bahia e atende aqui em São Paulo nesta clínica de alto padrão em um bairro conhecido pelas Mansões. Além de cirurgião geral, o médico é escritor e palestrante. De acordo com a investigação, ele também oferece cursos para outros profissionais sobre o uso do medicamento manipulado. Além de Gabriel, também foram alvo da Polícia Federal o médico endocrinologista Derek Camargo e o empresário Lucas Gasparini. Os três têm ligações com a farmacêutica Única Farma, fundada em 2022 e especializada em medicamentos injetáveis. A empresa tem como endereço cadastrado na Receita Federal este imóvel, na zona sul de São Paulo, e também é investigada. Para a polícia, a empresa se aproveitou de uma portaria da Anvisa para manipular a caneta emagrecedora. A portaria permite que medicamentos manipulados sejam preparados em farmácia e destinados a pacientes individualizados. Mas, segundo a PF, foram encontrados indícios de produção em série, em escala industrial. Ou seja, a mesma manipulação para muitos pacientes. Em nota, a defesa de Gabriel Almeida negou que ele fabrique, manipule ou rotule qualquer medicamento. Também afirmou que a manipulação da tirzepatida está em conformidade com a Anvisa e que os pacientes são livres para escolher onde adquirir a medicação. Os Conselhos Regionais de Medicina da Bahia e de São Paulo abriram sindicâncias para apurar esse caso. A defesa da farmacêutica Única Farma declarou que a empresa atua conforme as regulamentações da Anvisa, com laudos de controle de qualidade e prescrição individualizada. Um confronto entre criminosos e policiais interrompeu o trânsito hoje da Avenida Brasil, a maior via expressa do Rio de Janeiro. Foi o quarto dia consecutivo da Operação Barricada Zero, que retira das vias os obstáculos erguidos pelo crime organizado. Pela manhã, uma grande coluna de fumaça pôde ser vista de longe, na altura do Complexo de Israel, na zona norte da cidade. Os traficantes incendiaram pneus para tentar impedir o trabalho dos policiais. Houve intensa troca de tiros. Por precaução, a Avenida Brasil foi fechada nos dois sentidos por cerca de 40 minutos. A circulação de trens e o tráfego do BRT também foram prejudicados. A operação policial aconteceu em outros 6 municípios do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo registrou em outubro deste ano o menor número de homicídios dolosos para um mês desde 2001. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a redução da criminalidade é resultado da modernização das técnicas de investigação da polícia.
São 4 meses de dor e saudades. No fim de julho, Dona Maria, de 88 anos, saiu de casa para doar roupas quando foi atropelada por um motociclista que pilotava o veículo de forma imprudente. Acabou com minha família. Minha mãe estava boa em casa, saiu para fazer uma boa ação e morreu. O suspeito foi identificado pela polícia e preso, mas depois de 20 dias acabou solto e agora responde em liberdade pelo crime de homicídio doloso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a cidade de São Paulo registrou em outubro 25 homicídios dolosos quando há intenção de matar. O número é o menor desde 2001. Em relação a outubro do ano passado, a queda é de 37,5%. Se compararmos com o mesmo mês de 2022, caiu para menos da metade. No acumulado do ano, a capital paulista registrou 404 homicídios dolosos. Os latrocínios também caíram em outubro. Foram 31 registros, o menor patamar em 18 anos. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo atribui a modernização das técnicas de investigação e as tecnologias disponíveis para reduzir os índices de violência. A perícia tem feito excelentes trabalhos também, a perícia tem se aprimorado muito também, acompanhando a investigação e auxiliando. Então, uma série de fatores que levou a essa diminuição desse tipo de crime e a taxa de elucidação. Esse pesquisador em segurança pública compara a taxa de São Paulo com a de outros países do continente. São Paulo vive uma realidade muito diferente dos demais estados do Brasil e igual, parecido com Chile, Argentina, Uruguai, que são os países menos violentos da América do Sul e também entram nos menos violentos do mundo. O Congresso derrubou mais de 50 vetos do presidente Lula ao novo licenciamento ambiental. Assunto para Cristina Lemos. Que derrota para o governo, Cris. Boa noite. Boa noite, Mariana. Fara derrota simbólica, né? E muito grave. Menos de uma semana depois do fim da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu aqui no Brasil. Essa derrubada dos vetos, ela já era esperada, mas agrava o ambiente político de distanciamento entre a cúpula do Legislativo e o Palácio do Planalto. Antes da análise dos vetos, o presidente do Congresso deu um abraço no presidente da Câmara, uma forma de mostrar que estão alinhados em relação ao distanciamento do Planalto. A votação aconteceu em bloco. Antes de anunciar o resultado, Davi Alcolumbre disse que a votação não é uma disputa política. É preciso ser muito claro. O Congresso Nacional não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. A votação desse veto não é um gesto político isolado, é uma necessidade institucional. Como já era esperado, o governo foi derrotado. Dos 59 vetos do presidente Lula à lei do licenciamento ambiental, 24 vetos foram derrubados em bloco. Outros 7 ainda não foram avaliados. O governo pediu para votar separadamente um bloco com 28 vetos. Seria uma forma de evitar o desgaste, mas a estratégia não funcionou. Mesmo em separado, os vetos foram derrubados por 295 deputados. 167 votaram pela manutenção. Entre os senadores, foram 52 votos pela derrubada e apenas 15 pela manutenção. Com a derrubada dos vetos, volta a valer a licença por adesão e compromisso, as chamadas LAC, que é um licenciamento emitido pelo próprio empreendedor para obras de médio ou baixo impacto ambiental. Também é permitida a derrubada de áreas verdes de Mata Atlântica sem autorização prévia de órgãos federais ou municipais. Numa rede social, o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Pedro Lupion, afirmou que foi uma vitória dos produtores rurais, que aguardaram por mais de 20 anos pela lei que modernizasse o licenciamento ambiental no Brasil. Em entrevista ao Jornal da Record, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lamentou o resultado. Se está desmontando uma legislação que, ao longo de todos esses anos, evitou centenas de milhares de tragédias.
o que nós vamos ter é a potencialização dessas tragédias, no momento em que a população mais precisa de proteção. O afastamento do Congresso aumentou com a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco. Messias retornou hoje ao Senado em busca de apoio. Eu não estou aqui na condição de governo, de oposição, de maioria ou de minoria. Eu estou sendo indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Em meio à relação conturbada com o Congresso, o presidente Lula assinou hoje os projetos de lei para o lançamento de 2 universidades federais, a dos indígenas e a do esporte. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, do Esporte, André Fufuca, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Cabe ao Estado servir aos indígenas e não se servir deles. Por isso, essa universidade é uma coisa necessária para dar a vocês um direito que nunca deveria ter sido tirado. E a Universidade do Esporte é a mesma coisa. A gente não pode permitir que o esporte sobreviva por conta do milagre de cada um individualmente. A Unind, Universidade Federal Indígena, vai ter sede em Brasília, mas a estrutura vai atender a todas as regiões do país com processos seletivos próprios baseados na diversidade linguística e cultural. Inicialmente, a universidade vai oferecer 10 cursos, mas a previsão é chegar a 48 e atender a cerca de 2.800 estudantes indígenas nos primeiros 4 anos. Já a UFESPORT, Universidade Federal do Esporte, tem foco no desenvolvimento do esporte de alto rendimento. Com sede também em Brasília, vai oferecer cursos à distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Estão previstos ainda centros de excelência em todas as regiões do país, aproveitando a infraestrutura construída para as Olimpíadas de 2016. Os projetos foram encaminhados ao Congresso. E apesar das relações estremecidas com os presidentes da Câmara e do Senado, a expectativa do governo é pela aprovação das propostas para que as aulas nas universidades comecem em 2027. O PL anunciou hoje que suspendeu o salário do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido informou a suspensão das atividades partidárias e também do salário de mais de R$40 mil. Segundo o PL, a decisão foi tomada depois da condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, que também resultou na suspensão dos direitos políticos. Hoje, Bolsonaro recebeu a visita da mulher, Michele, e do filho mais novo, Jair Renan. Mariana, Fara. Obrigado, Cris. A seguir, você vai ver que armas apreendidas são guardadas em locais provisórios e sem estrutura em delegacias pelo Brasil. E também a Polícia Civil prende traficante responsável pela morte do agente penal no Rio de Janeiro. Carlos Antônio Gomes Júnior, o Bradock, também é investigado por participar de invasões do Comando Vermelho. O Conselho Curador do Fundo de Garantia anunciou que o limite de R$2.250.000 vale para todos os contratos que usam recursos do FGTS. Assunto para Patrícia Lages, essa atualização, Patrícia, é para acompanhar a valorização dos imóveis. Muito boa noite. Isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha aqui no JR. A expectativa do governo e do mercado é que a medida ajude a destravar o crédito imobiliário, especialmente para a classe média, que ficava fora das regras anteriores. O limite do valor dos imóveis que permitem o uso do FGTS subiu de R$1,5 milhão para R$2.250.000. E a nova regra vale para compra, para financiamento, para amortização do saldo devedor ou para o abatimento de parcelas, o que cobre praticamente todas as modalidades de uso do FGTS para habitação. Agora, Patrícia, esse novo limite se aplica também aos contratos antigos? Se aplica também e essa é a grande diferença, Fara.
Agora, todos os contratos podem usar o FGTS. Por exemplo, um financiamento antigo de um imóvel que não era elegível porque ultrapassava o teto anterior, mas que hoje esse imóvel vale até R$ 2.250.000, agora poderá usar o saldo do FGTS para amortizar este financiamento. Na prática, então, quais são os critérios para o uso do FGTS com essas novas regras? Vamos lá, Mariana. É preciso ter, no mínimo, 3 anos de contribuição ao FGTS, mesmo que sejam empregos diferentes. O imóvel deve ser residencial, em área urbana e destinado à moradia própria. E não pode haver outro financiamento ativo pelo sistema financeiro da habitação. E o trabalhador também não pode ser proprietário de outro imóvel residencial no município onde ele mora ou trabalha. Agora, mesmo com o limite ampliado, é essencial que o trabalhador confirme se o banco aceita o uso do FGTS conforme as novas regras. Mariana, Fara. Obrigada, Patrícia. Subiu para 94 o número de mortes no incêndio de Hong Kong, o maior em quase 80 anos. O trabalho de combate às chamas ainda não acabou. Mais de 24 horas depois do início do incêndio, uma fumaça preta ainda é visível no condomínio de prédios residenciais. Embora o fogo tenha sido controlado, alguns focos ainda permanecem ativos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a alta temperatura e o risco de queda das estruturas atrapalham os trabalhos. Apesar das dificuldades, não vamos desistir de ninguém, afirmou o chefe da corporação. Alguns abrigos foram abertos para receber quase 1.000 moradores, mas alguns escolheram passar a noite no shopping. Meu maior medo é nunca mais poder voltar, conta essa mulher. As autoridades prometeram uma investigação ampla e independente sobre o que causou o incêndio. O que se sabe até agora é que os andaimes de bambu que cercavam os edifícios em reforma foram responsáveis pela propagação mais rápida das chamas. Hoje, o diretor executivo de Hong Kong afirmou que as estruturas serão substituídas aos poucos por metal. O uso do bambu nas construções é uma técnica milenar que reduz gastos. O bambu é muito mais leve quando comparado a uma estrutura metálica, né? E por ser leve, ele otimiza muito o tempo de montagem, cerca de 12 vezes. Acaba trazendo ali um ganho de até 30% ali quando comparado ao mesmo custo de um andaime metálico. 3 pessoas foram presas acusadas de negligência na obra. Em 2017, em Londres, um prédio também foi consumido pelas chamas. Um revestimento de plástico ajudou a espalhar o incêndio. 72 pessoas morreram. Há 2 anos, um edifício pegou fogo em Joanesburgo, na África do Sul, e matou 73 pessoas. O ex-presidente peruano Pedro Castillo foi condenado a 11 anos de prisão por tentativa de golpe. Ele está preso desde dezembro de 2022, quando anunciou que dissolveria o Congresso. Castillo negou as acusações. O país tem 4 ex-presidentes presos. Ontem, Martim Vizcarra foi condenado a 14 anos de prisão, acusado de receber propina. O presidente russo Vladimir Putin disse que a proposta de paz apresentada pelos Estados Unidos pode servir de base para um acordo com a Ucrânia. Vladimir Putin falou pela primeira vez sobre a proposta americana durante uma visita de Estado ao Quirguistão e disse que o cessar-fogo só vai acontecer se a Ucrânia recuar as tropas e ceder territórios. Anexar as regiões de Donetsk e Luhansk sempre esteve nos planos iniciais de Putin ao invadir o país vizinho em 2022. O presidente russo também afirmou que um acordo legítimo precisa ser reconhecido pela comunidade internacional. Putin ainda fez ameaças à Europa e aos Estados Unidos ao se referir ao bloqueio dos bens russos. Ele classificou a medida como roubo de propriedade e disse que Moscou vai reagir se esses bens forem usados para ajudar a Ucrânia.
Em Kiev, Zelensky disse que a paz depende das condições estabelecidas pelo mundo e não das ameaças da Rússia. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a criação de um serviço militar voluntário para jovens a partir do ano que vem, com duração de 10 meses. O objetivo é reforçar as defesas do país em caso de envolvimento em algum conflito no continente. O presidente Donald Trump acaba de anunciar que a militar que foi baleada ontem perto da Casa Branca morreu. Trump revelou em pronunciamento que Sarah Beckstrom, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do outro integrante da Guarda Nacional também é considerado muito grave. O atirador foi ferido e também permanece internado. De volta ao Brasil, quase 87 mil armas foram apreendidas neste ano no país, somente até outubro. Muitas delas são levadas para delegacias ou então locais provisórios que não têm toda a estrutura. Nas caixas espalhadas pelo chão desta delegacia, na Grande Belo Horizonte, dezenas de provas recolhidas em operações policiais. Entre elas, armas amontoadas sem qualquer tipo de segurança. Desde 2019, a legislação brasileira determina que cada vestígio recolhido pela polícia seja documentado, rastreado e armazenado de forma segura até o fim do processo. Mas em boa parte dos estados, não há centros especializados para guardar esse material. Aqui no Sudeste, por exemplo, apenas o Rio de Janeiro já criou a central de custódia. E esse problema se repete também no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Outras imagens mostram a situação em delegacias do interior de São Paulo e de Natal, no Rio Grande do Norte. São salas lotadas de materiais apreendidos e mal armazenados. No início de novembro, uma servidora foi indiciada em Belo Horizonte por furtar mais de 200 armas de uma delegacia para vendê-las a facções criminosas. O extravio de provas e evidências recolhidas por peritos também preocupa. De janeiro a outubro, foram apreendidas no país mais de 86 mil armas, 285 por dia. Somente em Minas Gerais foram mais de 12 mil. São Paulo aparece em segundo lugar. Esta advogada conta que uma faca que teria sido usada em um crime desapareceu de uma delegacia, o que prejudicou a defesa de um cliente. O prejuízo, às vezes, é imensurável, porque aquela prova material, por vezes, é a prova essencial para chegar numa decisão justa. Uma idosa americana morreu enquanto aguardava o voo em Goiânia para voltar aos Estados Unidos. Há cerca de 10 dias, ela procurou ajuda médica com a suspeita de abuso sexual. O corpo de Nancy Ellen Wendel, de 71 anos, está no IML de Goiânia. Uma perícia apontou que a causa da morte foi natural. O exame foi feito o exame de imagem também. Foi detectado que ela teve um quadro de abdômen agudo por uma úlcera perfurada. Segundo a polícia, Nancy passou mal enquanto aguardava o voo do aeroporto de Goiânia para voltar aos Estados Unidos. Ela estava no Brasil para fazer um tratamento odontológico. No dia 15 de novembro, a idosa foi levada para uma unidade de saúde por um funcionário do hotel que percebeu que ela estava machucada e desorientada. Por conta das lesões, a equipe médica suspeitou que a idosa tivesse sofrido violência sexual. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher, que informou que a americana apresentava outros problemas de saúde que poderiam ter sido confundidos com uma possível violência sexual. O IML realizou um exame que ainda não ficou pronto. A princípio, nós não temos nenhum indício que nos dê certeza de que houve algum tipo de violência sexual, mas o resultado final apenas com esses exames aí que a gente está aguardando. A polícia prendeu um dos chefes do Comando Vermelho suspeito de liderar invasões em comunidades na zona oeste do Rio. Ele também é apontado como um dos envolvidos na morte de um policial penal no fim do ano passado. Carlos Antônio Gomes Júnior, de 24 anos, conhecido como Braddock, foi preso na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. A gente, com informações de inteligência, teve a real localização dele, onde conseguimos prendê-lo. Braddock tinha mandados de prisão por suspeita de envolvimento na morte do policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, em dezembro do ano passado. Câmeras de segurança mostram quando Henry aborda um homem.
O policial acreditava que o suspeito estava com uma arma de gel, mas os criminosos estavam armados e assaltavam um depósito de bebida. Eles atiraram contra o policial, que morreu na hora. As investigações revelaram que Braddock foi um dos atiradores. De acordo com a investigação, a morte do policial revela o papel estratégico que o criminoso exercia na facção. Braddock era responsável pelas ações mais violentas do grupo, como invasões de áreas dominadas por rivais e roubos que garantiam o financiamento das ações. Braddock é um ex-miliciano e suspeito de outras mortes. Ele também atuava como braço direito de Rodinei Lima de Freitas, o RD, chefe de disputas que aterrorizam moradores das comunidades da zona oeste do Rio. Agora as investigações prosseguem com a análise do material, inclusive do telefone celular dele apreendido, para que a gente possa identificar outros integrantes dessa comunidade. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens desta edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe e logo depois de Reis tem eliminação ao vivo em A Fazenda. Entre no r7.com, vote no seu peão preferido. Uma boa noite. Excelente noite para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.